O Luiz Ubeldia era da LDU, teve 68 jogos, 64% de aproveitamento. E esse parece o nome mais forte agora. Informação do nosso site espn.com.br. São Paulo se reúne com o Zubeldia, campeão da Sul-Americana, e ganha favorito para assumir o lugar de Carpini. Informação completa lá no nosso site, mas já teve um papo online e tudo se encaminha para o técnico argentino assumir o São Paulo. Então, Elton, você que esteve lá acompanhando a decisão LDU e Fortaleza, conheceu um pouco mais de perto ali o trabalho, te parece uma boa escolha? Enfrentou São Paulo, né? Também. Eliminou o São Paulo na semifinal. Eu acho que é um técnico que, inclusive, já foi falado aqui no futebol brasileiro no início da temporada, né, com o seu período sabático, ele pediu, né, demissão da LDU para cuidar aí de questões pessoais, enfim, respirar um pouco depois da pressão, né, de uma temporada desgastante com a Liga Deportiva Universitária, né, de Quito. É um técnico que tem características parecidas, eu vou dizer parecidas, né? E aí cada um tem sua maneira de trabalho. Com o trabalho do Dorival Júnior, que é aquela questão de você ter o elenco e você se adaptar ao elenco que tem. Acho que o Dorival agora mudou, né? Porque na seleção brasileira ele pode levar quem ele quiser, que esteja saudável. Exatamente, é diferente, mas o Dorival se caracterizou muito por isso, né? Ele observa o elenco e diz: dá para jogar dessa forma com o que eu tenho. O Zubeldia foi muito isso também. O São Paulo hoje não precisa de um técnico que saiba gerir um vestiário em ruínas. O elenco do São Paulo parece ser um elenco muito tranquilo para se trabalhar, né? A gente não vê essa questão de rebeldia, né? Não fazendo nenhum trocadilho com o nome do técnico que pode assinar com o São Paulo, mas ao mesmo tempo é um clube que precisa de um técnico que suporte pressão nos momentos de instabilidade, coisa que o Carpini não conseguiu. E o Zubeldia tem costas largas para isso. No futebol brasileiro é diferente, né? Mas ele treinou já um grande clube do futebol sul-americano. Em comparação com outros ali que conhecem mais a Europa, o fato dele conhecer a América do Sul pesa muito para essa decisão, porque o São Paulo precisa da recuperação, né? Tem uma vitória e uma derrota em 2 jogos na Libertadores. Mas o clube agiu bem nessa reta final com o Carpini, a demissão já era esperada. Ou agiu mal? Poderia ter agido de outra forma? É bem difícil, né, Edu? Porque eu já tinha falado aqui que eu achava o Carpini interino dele mesmo, né? E dizíamos que era questão de tempo a demissão dele. O São Paulo deu chances, né? Eu acho que também ganhou tempo para olhar para o mercado. É muito natural, né? Um técnico, quando é demitido, no dia seguinte o outro ser anunciado. Significa que a negociação já acontecia. Não é o caso, aparentemente não é o caso, mas já havia a busca, né? A sondagem, né? Observar o mercado com relação a um substituto. A questão do perfil é que preocupa, né? Parece, e muitos clubes brasileiros fazem isso, né? Não buscam um perfil ideal para o seu elenco. Vai para o mercado e vê quem está disponível. A gente já viu ali 4 nomes de características bem diferentes, inclusive, né? Inclusive um que passou por aqui, que é o Domenech, que é isso que preocupa. Será que o São Paulo tem convicção do perfil que quer? Porque eu acho que até a contratação do Carpini parecia não ter muita convicção, né? Porque sai do Dorival para o Carpini, que era um técnico muito inexperiente na elite do futebol brasileiro, e sabia o São Paulo que na primeira instabilidade ele precisaria de apoio. E teve até determinado momento, até o jogo contra o Talheres, que eu acho que ali terminou esse apoio, e principalmente depois da declaração do Carpini com relação ao departamento médico. Então, acho que agiu corretamente ou não, é bem complicado a gente falar, né? Mas parecia não ter mais clima para continuar o trabalho, mesmo o Carpini muitas vezes dizendo que o grupo comprava a sua ideia. Mas na prática isso não estava acontecendo. Eu acho que até essa declaração depois contra ele, né? Bom, já que o grupo comprou a sua ideia, por que a ideia não está sendo bem executada? Será que o problema não é o treinador? Então acho que ficam esses pontos, né, para serem avaliados. E para serem avaliados, inclusive, na contratação de um novo técnico. Eu acho que o São Paulo vai ter que ter muito mais critério nesse momento para contratar um novo treinador. Por falar em critério, na época das entrevistas ali na saída do Dorival, o Luiz Ubeldia interessou. Houve um contato inicial, né?
Mas a resposta que veio o próprio Muricy deu entrevista falando sobre isso, né? Hoje coordenador técnico do São Paulo, que o Zubeldia respondeu, não, mais para frente, daqui a alguns dias a gente fala. E diz o Muricy, a gente estava desesperado, tinha que correr para decidir quem seria o treinador. E isso pesou contra o Zubeldia. Aí passa o tempo, o São Paulo bate lá de novo, Zubeldia, vamos conversar? Quero crer que o salário está um pouco mais alto do que seria conversado em janeiro, hein? O famoso oi sumido, né? Mandou aquela mensagem. O São Paulo que agora tem um ônus, né? Pagar a multa rescisória do Thiago Carpini. Então, entra no passivo do clube. Então, observar a questão financeira também e a questão contratual. Eu gosto do nome. Eu acho que é um técnico que precisaria também de tempo, como qualquer um, né? Uhum. E eu acho que o São Paulo não tem tempo. Ele precisa de um técnico que consiga fazer o time minimamente equilibrado. A gente acabou de falar do Arthur Jorge. Chegou no início aí de Libertadores e de Brasileiro. E ele vai precisar de tempo. Eu acho que o São Paulo também pensa que se era para demitir, tinha que ser agora. Pensando em Campeonato Brasileiro, né? Principalmente. Temos 36 jogos pela frente. Então, acho que pensar agora também... E tem um clássico em breve, né? O São Paulo tem já vive um clássico em breve. Então, acho que pensando nisso, o São Paulo olha para o momento, para ele, né, certo, de trocar o técnico. Agora precisa dar o passo importante, que é quem virá. E esse quem, né, precisa de tempo, que o futebol brasileiro não dá. O Carpini faz uma carta agradecendo o São Paulo, né, com emoção, porque foi uma oportunidade muito grande na carreira dele. Ele vai ter que recomeçar, vai ter que dar um passinho atrás. Acho que seria bom para ele pegar um time logo, não sei qual, não consigo imaginar qual, mas de repente se posicionar no mercado num time médio do futebol brasileiro, acho que terá mercado para ele. Não, e aí a gente não pode misturar as coisas, né, Edu? É um técnico que mostrou já trabalho, é um técnico que conseguiu chegar com Água Santa numa final de Paulista, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil, é um técnico que conseguiu um acesso num campeonato de pontos corridos, da Série B, que é muito complicado, e o Juventude era um time que tinha problema de logística, o deslocamento era complicado, viveu uma situação de lesões, ele conseguiu, assim como no São Paulo, né, viveu com lesões, mas conseguiu o acesso, foi sofrido na última rodada, inclusive, mas conseguiu o acesso. Eu acho que é um técnico que o mercado observa com muito bons olhos. Não perdeu aí o espaço dele dentro do mercado do futebol brasileiro. É como você falou, talvez os clubes do tamanho do São Paulo, por agora, não irá acontecer. Mas certamente em breve a gente trará aqui no Sport Center a notícia de que o Thiago Carpini está empregado novamente, talvez num clube do tamanho do Juventude, né, que é um clube tradicional, grande, mas que vive uma outra prateleira, né, dentro do futebol brasileiro. A gente falou do Luiz Gustavo mais cedo, né? Jogador importante que ajuda muito ali o meio de campo do São Paulo. Teve poucas oportunidades, mas com um currículo de seleção brasileira. Mas a gente pode falar de Rafinha, de Lucas, de Wellington Rato, do Nestor. É muito jogador e várias vezes o Carpini falou sobre isso, que não deu sorte com as contusões, né? E sorte, a gente precisa ver também o que está acontecendo no São Paulo, porque é o clube que mais tem contusões, né? Mas, assim, se olhar só para essa fotografia, realmente são jogadores, meio time, né? E um time pesado de meio time titular, principalmente, né? E mais que isso, alguns jogadores com seleção brasileira nas costas e tudo. E eu volto a repetir, né? A relação parecia ser uma relação muito boa do grupo com o Thiago Carpini. Os treinos dele elogiados, né? Quem acompanhou o treino falou, não, os treinos dele são bons.